Professora Dandara já está. Às 18h07 pelo horário de Brasília. Boa noite! Boa noite, Felipe. Tudo jóia? Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo em paz. Primeiramente, lhe agradecer. Enquanto aí o Instagram tá aí convidando o pessoal. Tá tendo algum ruído do meu ventilador? Deixa eu perguntar antes. Não, tá tudo ok. Não, se tiver, são os fogos, viu? Aí eu não mando nos vizinhos. Vamos falar hoje, estamos recebendo a advogada Nandara Pinho para falar sobre a DNEM, onde está o princípio da igualdade. E para os seguidores da Dandara que estão chegando, eu sou o Felipe Lisonjeado. A gente comanda aqui pelo Diretório Acadêmico de Letras da UFES, o DALET, esse ciclo de lives sobre diversos temas e hoje estamos recebendo, tendo a honra de receber a Dandara Pinho. E eu vou falar um pouco para os nossos live espectadores quem é Dandara, um pouco. A Dandara, ela é advogada, antirracista, antiproibicionista, minimalista penal e feminista interseccional. Mestranda do programa de pós-graduação em estudos africanos, povos indígenas e culturas negras e presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB da Bahia. Consultora jurídica do Caldas e Pinho, Advocacia e Consultoria Jurídica. Dandara traz uma reflexão para a gente na noite de hoje. A DNEM, onde está o princípio da igualdade. Mais uma vez, muito obrigada, Dandara, e seja bem-vinda. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a você e a todas as pessoas do DALET. Me perguntaram o que era o DALET e eu fiquei muito tranquila, assim, de explicar a algumas pessoas que me perguntaram no inbox, né? Eu agradeço imensamente a professora Rosane Borges, que está aqui, deu um tchauzinho para a gente, e a doutora Karine Alves, que é membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial dessa seccional. Falar sobre, a gente sabe, né, que o Enem, ele de fato foi adiado diante, não simples, não foi simples esse adiamento, houve, com certeza, isso foi levado em consideração, toda a articulação dos movimentos sociais, dos movimentos negros e dos movimentos de mulheres, sejam elas feministas ou não, para que, de fato, o Enem ele fosse adiado. Porque, pura e simplesmente pela vontade do governo federal, de certo não seria, né? Então, obrigada, Bárbara. Eu só fui convidada, a pauta é deles. Eu falei numa outra live, para uma escola estadual de Maracás, que é o interior daqui da Bahia, da necessidade do adiamento. A nossa live era sobre outro assunto, era sobre políticas afirmativas, políticas públicas afirmativas, e eu fiz essa menção de que princípio da igualdade é esse, que a gente tem pessoas que permaneceram, né, estudando, né, tendo o seu conteúdo programático do ensino médio, estudando, tendo aula com professores, tendo simulados, tendo revisões, tendo redações sendo corrigidas, né? E em detrimento de outro grupo de pessoas que não estão tendo acesso ao conteúdo programático do ensino médio. E falando sobre ensino médio especificamente, porque nós estamos falando do Enem, né? Sim, é o que não Exame tiveram Nacional. o conteúdo programático todo passado, compartilhado, né? Pelos professores e professoras de suas unidades de ensino e que também iriam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. É preciso que a gente parta do seguinte princípio, do seguinte ponto, né? A nossa caminhada. Nós sabemos, e aí eu sou oriunda de escola estadual, de escola pública, Sim. a gente sabe que o conteúdo programático ultrapassado, passado para os estudantes de ensino médio, do ensino como um todo, na escola pública, não faz o arcabouço necessário para a realização dos mais diversos processos seletivos, né?
Então, só por esse início, a gente já percebe a diferenciação entre o princípio da igualdade, deixar aqui tomar a bênção e deixar um grande abraço ao meu pai, Caio Cortez, aquele que toma conta de mim. Um beijo, meu pai. Chega o coração tremeu. Sua bênção também. Então, a gente já parte desse princípio, né? De quais são, do que a gente fala sobre o que é o princípio da igualdade. A gente tem o princípio da igualdade de maneira formal e de maneira material, né? Materialmente, há, de fato, essa igualdade entre os estudantes do ensino médio para prestar as seleções, os processos seletivos. De fato, nós sabemos que não, né? O conteúdo programático ele é diferente, ele tem essa diferença e o porquê que existem as políticas públicas afirmativas, né? E aí, falando das cotas raciais nas universidades, que tem as políticas afirmativas, são políticas com o título de reparação, de reparar, né, o que essa população negra percebeu de vilipêndio de violência, né? Haja vista, inclusive, a maneira como a miscigenação na nossa sociedade ela foi realizada assim que houve a abolição formal da escravidão em 82, em 88. Pai é sempre pai, né? Parabéns pela sublime exposição. Parabéns pela sublime exposição. Pai é sempre pai. Desde a abolição formal da escravidão, a gente percebe isso. Vou lembrar para o pessoal que podem mandar perguntas e comentários, que a nossa equipe de divulgação está tirando print e eu vou intercalando falando, viu? Pronto, bacana. Desde essa abolição formal da escravidão, a gente sabe como é que o processo de miscigenação da sociedade ele se deu, né? Com pessoas, onde é hoje a Itália e a Espanha, de pessoas que foram retiradas de lá em situação de vulnerabilização para que viessem para o Brasil, para o território nacional, em busca exatamente desse trabalho assalariado, em detrimento de uma comunidade negra, comunidade preta, que aqui já estava, né? Que estava em situação de réis de coisa, mas que, quando se pôde perceber o trabalho assalariado no Brasil, isso se deu não para aquela população que aqui já estava, mas para uma população que foi migrada de suas cidades para o Brasil, né? Então, aqui a gente já percebe o contraste entre as raças. Aqui a gente já percebe o fator demarcante do que se quer humanizar e do que se quer com a permanência desse lugar de não humanização, dessa negativa de humanização, né? E aí eu trago a delegacia incendiada hoje nos Estados Unidos da América, porque um policial branco já estava utilizando do excesso da força no exercício policial, da ostensividade, desferiu contra uma pessoa negra nos Estados Unidos. Então, qual é a nossa percepção e a nossa reflexão quando isso acontece no Brasil? Né? É bom que a gente faça, que a gente reflita para saber de que a violência, né? E aí o fogo empregado contra a unidade de polícia, a delegacia de polícia, ela não pode ser vista como violenta, né? Como eu já dizia o Malcolm X. Para que a gente possa perceber que igualdade formal é de que se diz que todos os estudantes partem do primeiro ponto, né, dessa caminhada, de que o conteúdo programático ele foi igualitariamente passado para todos, todas e todos. Né? E nós sabemos que, em absoluto, que não.
principalmente quando acontecem as greves municipais e estaduais nas unidades de ensino. Mas aí a gente espaça, né? A gente se depara, na verdade, com dois direitos conflitantes. O direito do funcionário público, seja ele municipal ou estadual, em fazer sua greve, né? A greve dos professores, e o direito também desse alunato e todo o conteúdo programático. Diferentemente de você, Felipe, eu tenho aqui um cachorro em casa, que assiste a minha live, já conhece ele, mamãe, toma aqui, já conhece ele, desse latido. Porque vai chegando no meio pro final da live, ele tá querendo atenção. E agora ele tá brigando com alguém lá fora, né? Então, É assim mesmo. eu peço desculpas. Flecha, não. Toma aqui. Dandara, Oi. eu queria aproveitar e puxar, agradecer a todo mundo que está assistindo. Podem mandar perguntas, discussões. E pronto. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Podem mandar perguntas. Seu som, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Pronto, estou te ouvindo bem agora que eu aumentei. Eu trouxe um dado aqui, uma colinha, que eu peguei do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, de 2018, onde ele diz no dado, apenas 9% das famílias de classe D e E possuem computador em casa. E em famílias de classe A, este número é de 98%. Outro dado da pesquisa também foi, em relação aos telefones celulares, com acesso à internet, apenas 40% das classes D e E estão conectadas, enquanto na classe A o percentual é de 99%. A gente percebe, principalmente por essas pesquisas, né, que a gente pressupõe que também, né, é ainda maior, né? E assim, Felipe, ainda falando desse lugar do ensino, né? A gente sabe que para que esse alunato realize a prova do Enem, que é uma prova interseccional, né? A gente pode dizer que ela é uma prova interseccional, né? Que é uma prova multidisciplinar, utilizando esse conceito já bem dimensionado. Uma prova que é multidisciplinar, nós não aprendemos isso na rede estadual. Nós não aprendemos a como associar a química com a matemática e a história. Nós temos uma grande dificuldade ainda de que os professores... Vou chegar lá, Gabi. Vou chegar lá. Grande beijo. E a gente ainda tem essa dificuldade, né? Da multidisciplinariedade, de como associar, e a gente tem a dificuldade de que os profissionais de unidade de ensino ainda não conseguiram verificar que as ciências exatas, as ciências naturais, elas podem sim falar sobre a história da África, a história afro-brasileira. Até porque não é só literatura, português, geografia e história que tem o dever de levar a história da África, a história afro-brasileira para as salas de aula. Só que o gestor escolar não tem como fazer esse monitoramento de sala em sala de aula. Então, o que vem acontecendo? E aí, dentro de uma perspectiva, trazendo essa experiência daqui da Bahia, né? A Comissão de Promoção da Igualdade Racial vem fazendo um trabalho relacionado a isso, no monitoramento sobre a implementação da Lei 11.000, né? 345 de 2008, que altera inserindo a exigibilidade de ensino também da cultura indígena. Então, cultura afro-indígena. E discutimos aqui, sabe com quem outro dia sobre isso? Com Rodinei William. Maravilhoso! Babalorixá. Estudioso sobre o assunto. Sim. Escritor, né, da coleção Feminismos Culturais. Muito importante. Uma dica aí, pessoal. O que é apropriação cultural? Isso. Pronto. Então, se a gente ainda tem a dificuldade do profissional da educação para a inserção da Lei 11.345 de 2008 nas ciências naturais e nas ciências exatas, como é que esse alunato vai conseguir realizar a interpretação
ensinado nas unidades de ensino formais. Então, cai para o segundo nicho, que é esse segundo ponto da minha fala, né? Os cursinhos, os cursos preparatórios para os processos seletivos, para o Enem e para os vestibulares, são esses espaços não de revisão para aqueles que são oriundos das escolas públicas, mas eles se pautam, esse alunato se pauta em aprender ali conteúdos que não foram ensinados nas suas unidades públicas de ensino. E é a partir daí que se tem acesso, o primeiro acesso a essa interpretação das questões multidisciplinares. Até porque as provas realizadas pelos professores no ensino médio não são consubstanciadas como a avaliação que é do Sistema Nacional de Ensino Médio. Esse é o segundo ponto. Então, mais uma vez, quando o alunato vai para o curso preparatório para o Enem revisar, nós vamos para aprender. Né? O terceiro ponto é que o alunato da unidade de ensino privada já está completamente acostumado com o sistema da informação, já está completamente acostumado a frequentar aulas através de vídeo, através de plataforma. Né? Isso é realizado pelas redes, por exemplo, as redes COC de ensino, né? As redes integradas, que tem uma plataforma, inclusive, para todo o Brasil. Então, o nivelamento das turmas, o nivelamento desses estudantes, eles têm índices que nivelam a nível Brasil, né? A território nacional. E a gente sabe o quanto é fragilizada essa plataforma de nivelamento a nível de ensino público, né? Ensino público, especialmente os estaduais. Né? Esse é um quarto ponto do que é essa igualdade formal, que nós, de fato, não temos. Né? Esses pontos na minha fala são exatamente para demonstrar o quanto desigual esse lugar para o acesso aos processos seletivos. E aí eu mando um grande abraço para a Laís Neres, cientista social, formada pela Universidade Federal da Bahia, que estudou por 2 anos em um curso preparatório para o ingresso, né, na Universidade Federal. E a época dela, esse processo seletivo não era realizado através do Exame Nacional do Ensino Médio, eram 2 fases, né? Uma fase objetiva e a segunda fase subjetiva. Foi trocado o processo seletivo, mas a segunda fase subjetiva da Universidade Federal já era pautada para nós, né? Nesse lugar da desigualdade, porque a redação ali aplicada era uma redação voltada à temática de sua escolha do curso. Então, se ela era da área de ciências sociais, já tinha que ter lido autores das ciências sociais, que, por óbvio, a cobrança não era de autores e autoras afrocentrados, mas sim todos no âmbito europeu, né? E da América do Norte, mas sem nenhum tipo de título voltada à nossa realidade. Fazendo essa modificação com o Enem, eu falo mais uma vez, enquanto os estudantes de escola privada vão revisar, nós vamos aprender. Mas quem é que tem acesso a esses cursos preparatórios privados, né? São exatamente as pessoas, talvez dessa classe um pouco mais alta, né? Que tiveram acesso a esse pagamento, né? E que, de fato, não são os cursos com mais alto índice de aprovação. São os cursos menores, os cursos de bairro ou os cursos do centro da cidade, mas com não tão grau de aprovação, né? Ou pessoas que receberam uma bolsa, ou pessoas que, inclusive, auxiliam trabalhando naquele curso preparatório para concurso para conseguir
acessar aquele lugar, ou pessoas que já finalizaram o ensino médio, que trabalham e que realizam o pagamento de suas mensalidades, né? Esse foi um dos casos de Laíse, e de uma grande parcela da população negra de Salvador, que acessam o ensino superior depois que terminam o ensino médio. Você quer que eu leia logo essa pergunta? Bom, eu consegui ler. Ah, leu? Sim. Existem algumas escolas, companheira, e privadas, Sim. que permanecem com as aulas. E foi exatamente por isso que os movimentos sociais exigiram o adiamento do Enem, haja vista a não igualdade perante os estudantes. Ponto. O secretário de Educação é um cargo, né? Secretaria de Educação é um cargo desenvolvido e desempenhado em prol do poder executivo, né? Do governador do estado. Então, ele responde apenas e tão somente pela rede pública de educação. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui, né? A rede pública de educação não tem acesso a uma plataforma digital para a realização das aulas. Portanto, não há o que se falar de princípio da igualdade e princípios de acesso à educação. E princípios de acesso à educação a esses estudantes da escola pública, né? E é por isso que eu estou fazendo o tempo inteiro essa diferenciação aqui, né? Que de fato ela é necessária. Então, existe sim a possibilidade da realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Foi adiado, é bom a gente falar isso, foi adiado. Através do meio físico, né? E através do meio digital. Eu estava fazendo, logo no início das lives, até o meio de abril, final de abril, eu estava fazendo as lives com o meio exatamente porque a minha internet não estava suportando eu ser chamada como convidada. Eu também, eu tive que trocar. Eu vou chegar nesse ponto. A minha internet caía, as pessoas ou me viam ou não me ouviam, né? Eu tinha sempre esse problema com a internet. E olha que eu moro na capital da Bahia, eu moro em Salvador, e eu moro em um bairro que é centro da cidade. Eu estava com esse problema na internet. Imagine alguém que mora na zona rural, por exemplo. Imagine alguém que mora em um quilombo, né? Imagine alguém ao fundo e fecho de pasto, os seringueiros, as marisqueiras, né? Os filhos e filhas das marisqueiras. Será que as comunidades tradicionais, né? Que aqui na Bahia são 27, quem conceitua as comunidades tradicionais o nosso Estatuto de Promoção da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa no estado da Bahia, não teriam acesso às aulas. Por exemplo, caso a rede pública de ensino da Bahia tivesse o aporte de uma plataforma, que não tem. Né? Então, assim, o direito ao acesso à internet vem a ser um acesso essencial, né? Mas que a gente precisa pensar nesse aporte. Eu, você, que estamos aqui, né, com esse projeto e com esse diálogo, temos dificuldade no acesso, imagine essas pessoas. E fora que a internet não é um serviço barato. É essencial, mas não é um serviço barato. Eu estou com 150 megas de internet e ainda assim, quando chove, trava.
Ela já dá um aviso, a chuva já é um aviso, né? Eu fico Exatamente. preocupado. Hoje aqui começa meio nublado, eu falei, e aí? É uma Ontem coisa na que. previsão, ontem na previsão do tempo disse que hoje iria chover. Então eu já fiquei bem reticente do que iria acontecer, porque nem a internet 4G do meu celular, 5G do meu celular estava funcionando. Então, assim, é possível sim, Gabi, que o calendário de 2020 seja suspenso, porque desde o mês de março as pessoas não estão tendo aula, né? Então, é possível sim, mas que as pessoas das unidades particulares de ensino que possuíram plataforma e que estudaram, talvez não. Então, vai ter que se verificar de que maneira isso vai ser feito, né? E as pessoas vão ter que necessariamente repetir de ano, por conta exatamente de que o princípio da igualdade ele é meramente formal e não material. Chegando ao ponto, pois é, ô Jesus mesmo, a gente precisa ficar em casa, né? Convidar aos próximos e às próximas, a todos, na verdade, que permaneçam em casa, para que, porque a pandemia é cultural, né? O vírus, ele é da natureza, ele é biológico, mas a pandemia é cultural. A gente precisa permanecer em nossas residências, quem pode, até findar esse lugar. E o porquê do adiar o Enem e o porquê do adiamento do Enem não é algo egoísta. A gente não pode dizer que milhões de estudantes não farão em pé da dita igualdade formal o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Em detrimento de outros da rede privada que tiveram acesso. É só a gente fazer a contabilização e a gente vai perceber de que lado vem o egoísmo. Se de fato o Enem ele não fosse adiado ou se passasse a existir qualquer tipo de manifestação pró-Enem, né, Felipe? Estou à disposição das perguntas. Verdade. Eu queria que você conversa aqui. Tem um outro dado que eu peguei aqui e eu queria discutir isso com você. Foi a fonte do INEP. Em 2017, um em cada 4 alunos das classes mais altas estava entre os 5% das melhores notas. Entre os mais pobres, essa relação era de um aluno a cada 600. Volta tudo aquilo que a gente estava conversando, né, dialogando, que até muitas vezes eu próprio presenciei. Dentro do meu terceiro ano, eu era de escola pública, né? E eu via que o meu colega, para ter que suprir aquilo que a gente tinha no ensino médio, ele tinha que fazer o cursinho pré-vestibular em outro horário, vender brigadeiro na escola, ou então fazer um estágio em outro horário, ou então ter que estudar à noite. E também, quando eu fui para um cursinho pré-vestibular, eu presenciei a mesma coisa. Colegas meus que estavam naquele cursinho preparatório vestibular, que tinham que trabalhar o dia inteiro e à noite tinham que ir para o cursinho. E eu vejo que é um depoimento que muitas pessoas aqui também falaram. Exatamente. Olha como é desproporcional. E essa pessoa que logrou êxito, de certo, houve todo um aparato familiar, todo um aparato, inclusive, se a gente for verificar assim, a cabo das cotas raciais, inclusive de inserção, né, nas universidades. Será que essa pessoa também não é cotista? Também não é cotista racial e econômico? A gente precisa verificar essas questões porque essas pessoas que não logram êxito, né, nos cursos, principalmente de direito, as Medicina. engenharias e a medicina, né, os cursos de alto prestígio, essas pessoas que lograram êxito através das cotas raciais, não foi pura e simplesmente mérito pessoal. Não. Há toda uma conjuntura de luta política e de
movimento das placas tectônicas da sociedade, né? Para que essa família se movimentasse e chegasse ao nível superior. Porque quando nós ingressamos no nível superior, a gente carrega em nossas costas todo o histórico de uma família e todo o histórico de uma personalidade. E muitos são o primeiro da família, né? Exatamente. E nós, ou enfim, somos os primeiros a ingressar no ensino superior. Então, dada toda a modificação conjuntural, inclusive legislativa, de uma sociedade. Nunca jamais, porque eu estudei muito, eu consegui acessar, mas sempre a gente vê sempre de uma maneira sempre de uma maneira geral essa questão dos acessos aos cargos. Tem algumas pessoas aqui comentando, o advogado Felipe Castro, ele falou, doutora Dandara, sempre uma felicidade te ver, mesmo que de longe. Sinta-se abraçada e beijada, parabéns pelo projeto fenomenal. Aí tem uma mensagem aqui, que ela estava lá no início, e eu queria dar uma lida para você, que foi mais um comentário que fizeram sobre a nossa discussão. Deixa eu pegar aqui. Nathan Cardoso. Enquanto os alunos de escolas privadas iriam para a revisão, nós de escolas públicas iremos apresentar. Essa é uma realidade que todos já fizeram cursinho para entrar no ensino superior viveram. Exatamente. Né? O curso preparatório para quem é de escola pública não é de revisão, e sim de aprendizado. Dandara, pressupõe, né, por todo, né, que demorou para ter esse adiamento, ter essa colocação do ministro da Educação. Ao seu ver, isso seria esse não adiamento, essa entrava para ter que adiar ou não, seria um viés política para as próximas eleições? Felipe, perceba, nós estamos sendo, olhe, não me morda, eu sou sua mãe. Cadê? Oh. Né, mãe? Desculpa, Felipe, mas ele é esse ser humano. É ciumento. Tem medo de cachorro? É ciumento, né? É, bastante. Possessivo. Ele tem que ser levado para o psicólogo de cachorro. Tranquilo. Como é que eu posso te responder isso? Não pensar antes de saltar o período de inscrição no Enem nisso é dizer que as pessoas estão completamente, como diria minha mãe, desnorteadas no Brasil, né? Aqueles que ocupam esses espaços, né? As pessoas estão completamente desmobilizadas para o que é o real propósito das políticas públicas. A política pública, ela visa, né, em tese, chama para o Estado atender questões que são colocadas na sociedade. Então, quando você pensa o Enem, que é uma política pública de acesso ao nível superior, e você solta um período de inscrição em que milhões de estudantes não estão tendo acesso às aulas, você já pensa em, no mínimo, a insensibilidade do gestor, da gestão. Segundo, requer cada vez mais forte a conceituação e a tipificação do crime de racismo. Porque o crime de racismo, que é uma ação ou uma omissão, né? Em detrimento da raça, cor, etnia, religiosidade, você não dá acesso a uma coletividade a algo. Então, com uma ação, ou seja, manter o Enem, a gestão seria colocada a não posicionamento ou não acesso de milhões de estudantes negros, né? A esse processo seletivo.
e a possibilidade de ingresso no ensino superior. Então, o racismo estrutural que nós temos no país seria ratificado com esse posicionamento. Teve até aqui um comentário da Gabi que ela falou, e ainda disse que a prova do Enem não tem obrigação de trazer igualdade para o Brasil. KKK, pior que nem mentiu. O processo seletivo do Enem, como eu falei aqui, né, eu acho que eu estava adivinhando o posicionamento, é uma política pública. E é nacional exatamente para que o nivelamento, né, dos programas, né, de ensino sejam igualitários em todo o território. E que as pessoas possam, os estudantes e as estudantes todos, possam enfrentar essa seleção em pares de igualdade. Então, o acesso ao ensino superior ele foi democratizado no primeiro governo do presidente Lula, buscando exatamente essa igualdade formal, que ainda não foi atingida, mas que, quem sabe, em um governo democrático, a gente continue buscando a meta, né, da igualdade formal e não só da igualdade material e não só a igualdade formal. O que nós, ao seu ver, como professores, alunos, futuros professores, poderíamos fazer para mudar tudo isso? Bom, todo município tem um conselho municipal de educação. É necessário que nós, enquanto cidadãos, né, a gente tenha acesso às políticas de monitoramento daquele município. E pela lei de acesso à informação, pelos princípios da administração pública, né, transparência, legalidade, moralidade, é necessário que esse conselho ele seja de fato, ele seja um conselho que trabalhe em prol desse objetivo educacional e que dê acesso às informações das escolas daquele município. O monitoramento das políticas públicas é um viés. E o segundo são as representações ao Ministério Público para que possa verificar se de fato o que fora programado tem sido colocado, né, em prática. Vou fazer aqui mais umas perguntas e depois eu vou partir para as perguntas do pessoal que está na live. Queria perguntar para você sobre qual é o seu pensamento atual sobre quando a gente fala sobre educação durante por exemplo, na nossa universidade, temos algumas propostas de ter um período extraordinário, né? Mas que não fosse obrigatório para todos. O que você pensa sobre o estudante estudar em casa durante essa pandemia, durante esse isolamento? Nós estamos em isolamento social, não é férias, não é folga, né? E a gente precisa, de fato, ter uma rotina de estudos, né? Mas isso é algo facultativo. Existem pessoas que vão conseguir, existem outras que não. Por exemplo, se eu fosse um estudante de ensino médio, eu ia conseguir estudar ser humano aqui? Não ia. Latino no projeto o tempo todo. Mas se eu tivesse assistindo uma videoaula, eu não conseguiria. Imagine alguém com uma internet intermitente que sempre cai, que precisa salvar os vídeos cada um, né? Eu penso, isso é muito particular, muito pessoal, Sim. e é preciso rever essas questões, é preciso rever esse posicionamento, porque a exceção, ela não pode ser tratada como regra, né? Verdade. Deixa eu fazer aqui umas perguntas aqui do pessoal. Deixa eu puxar aqui para eu fazer. Teve várias lá no início. Deixa eu puxar aqui para eu falar para você, Dandara. Deixa eu ver aqui. Muitos abraços, muitos beijos. Teve uma pergunta mais cedo da Cíntia Maria, que ela tinha deixado lá na nossa caixinha de pergunta, o porquê
a gente conversar sobre isso, o porquê é preciso a gente voltar a falar sobre esse assunto, sobre o Enem. Ela questionou porque já tinha ocorrido o adiamento, né? Na pressuposto daquelas notícias. O porquê falaríamos nessa live sobre isso. Que foi até uma coisa que a gente conversou no particular. Mas aí você pode falar aqui, explicar um pouco. Mas por que não falar sobre isso? Né? As pessoas estavam perguntando o porquê adiar o Enem. Né? E aí, hoje a gente tem que justificar o porquê a gente falar sobre isso. É a mesma coisa que justificar o porquê que a gente continua falando sobre racismo no Brasil, se não existe racista. Mas a gente sabe, vem cá, mas a gente sabe o quanto hoje ele tá péssimo. Hoje foi o pior dia. Mas a gente sabe o quanto de atos racistas nós temos no Brasil. Inclusive, basta você olhar para o seu corpo docente da escola. Quantos professores, professoras você teve que são negros e negras? Né? E o bacana da gente falar sobre... Parei para contar aqui agora. Pois é. O bacana da gente falar sobre o Enem é que os cartazes eram cartazes exatamente para ter essa rotatividade nas redes sociais e não tinham as justificativas do adiamento. E, de fato, eu trouxe pelo menos 7 justificativas em nossa live, né? Então, falar sobre isso é trazer um pouco do que é o direito, para que serve, ou pelo menos deveria servir o direito, e para que se soubesse, de fato, para que serve o próprio Enem. Verdade. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas do público que mandaram mais cedo. Deixa eu ligar aqui, abrir aqui no nosso notebook. Enquanto aí... Eu já observei que o nosso amigo é quando eu falo, né? Deixa eu pegar aqui o outro celular. Pode falar. Ele é assim toda hora. Ele tá aqui com o brinquedo dele na boca para eu sair correndo para brincar. Ótimo. Já criam os práticos, né? Para a gente falar sobre isso. Aqui, não mesmo. Uma afirmação, não mesmo. O tanto que o aluno de escola pública tem que buscar o conteúdo fora do ambiente escolar é super desgastante. Uma afirmação aqui feita pela Gabi. Gabi é nossa caloura, ia entrar aqui agora no nosso curso, né? Mas por conta da pandemia não tivemos como ter aula. Teve também, deixa eu ver aqui. Você poderia falar um pouco mais sobre o seu cargo de presidenta? Perguntaram aqui para a gente aqui no WhatsApp. Um pouco mais sobre o seu cargo de presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB da Bahia. Pronto. Como eu falei, eu sou oriunda de escola pública, eu estudei o meu ensino fundamental e o meu ensino médio na escola pública. Cursei a faculdade com a bolsa do ProUni, né? Sim. Então, o Enem. Foi logo de cara a escolha pelo direito? Sempre quis? Sim. Sempre quis o direito. E sempre fui muito tida à história, né? Sim. Aos diálogos históricos, mas buscando... Deixa eu pegar ele aqui para ver se eu consigo falar mais 10 minutos. Mas sempre buscando exatamente o direito, né? Não se respondendo bem, mas sempre buscando exatamente o direito. Sim. E final de 2015, eu ingressei como membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, à época era presidida pela doutora Patrícia Lima Lacerda. Em 2016, no meado de 2016, eu fui indicada e fui nomeada como presidenta. Desde então, eu estou na segunda gestão da comissão. Essa Comissão de Promoção da Igualdade, ela se dá por dentro da OAB. Nós estamos na 7ª gestão,
na sétima gestão que ela existe, né? E essa comissão, ela visa trabalhar em prol da advocacia negra, bem como da sociedade afro-baiana, né? Que nós temos 89% da população em Salvador são de pessoas afro-brasileiras e 87% na Bahia. Então, nós somos a cidade mais negra fora do continente africano. Nós estamos nessa diáspora. E aqui, apesar disso, nós temos dentro do sistema de justiça, né, no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas defensorias públicas, menos de 2% de ocupantes desses cargos que são negros e negras. Nós ainda não sabemos quantos somos enquanto advogados e advogadas, mas essa tabulação está em caminho, né? Está sendo realizada nessa gestão com o apoio do presidente Dr. Fabrício de Castro Oliveira. Esse cargo, como é que ele se dá? Ele é escolhido através, né, da presidência da OAB da Bahia, e isso depende muito do que você trabalhou dentro do sistema OAB e das suas articulações por fora do órgão de classe, que é a ordem. Inclusive, temos alunos do curso de Direito da UFES assistindo, me mandaram aqui, tá? A nossa live, eu vou pedir agora a Dandara para fazer as suas considerações finais, porque temos os horários, né? E mais uma vez agradecer a ela por ter dado essa aula para a gente. Lembrar os seguidores da Dandara que essa live ela vai para o nosso canal no YouTube, da Let UFES, entendeu? Ainda hoje ela vai ficar lá disponível. Então, você ainda tem esse tempo, né, de 7 minutos para fazer as suas considerações finais, deixar a sua mensagem para os estudantes que estão assistindo e que vão assistir também no YouTube. E desde já, muito obrigado. Eu que agradeço ao Dalete, agradeço a você, Felipe, pelo convite que a mim foi realizado. Eu digo que estou sempre à disposição, né, do corpo docente, do corpo docente dessa universidade. A UFES, que é uma universidade que, com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, visa cada vez mais implementar as ações de políticas afirmativas. Né? Eu conheço a Karina Carvalho, doutora em políticas afirmativas. Ela fala sobre cotas, alguém que eu tenho uma grande admiração e que está na Prefeitura da Ações Afirmativa. Eu agradeço muito pela paciência com o meu companheiro Flash. Né? E eu digo que, para além de todas as questões aqui já colocadas, a gente precisa cada vez mais ter empatia um com o outro, né? A gente precisa ter empatia com todos. É impossível que a gente fale em equidade se a gente parte do início diferente, em que um grupo de pessoas está mais que um passo à frente do outro grupo. Então, eu desejo que todos, pois Ana, Flecha, todo mundo. Um grande abraço à doutora Sara Barros, que é presidenta do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, e um beijo para Ana Sampaio, que é minha amiga e está aí assistindo a live. A gente precisa deixar aqui, né, essa mensagem de empatia. Não saia de casa para não contagiar outras pessoas, né? Permaneçam, quem pode, obviamente, em isolamento social, continuem fazendo os estudos e venham para a área do direito, para que a gente possa quebrar o epistemicídio desse lugar, bem como a área de letras, né? A gente precisa ter mais poetas e poetisas, mais escritores e escritoras, negros e negras, e pautando as epistemologias afrocentradas, né, em nosso Brasil. Um grande abraço a todas. Muito obrigado. E um cheiro para você, Felipe. Obrigado. Gente, eu vou pedir para os seguidores da Dandara seguirem a gente, só clicar aqui no nosso perfil, porque daqui a alguns minutos teremos uma live com uma mestranda, professora, que está na Espanha e vem conversar com a gente sobre intercâmbios, viagens, fora que ela tem uma história linda por trás, uma história que lembra muito aquela que a gente conversa desde o início. Alguém que foi a primeira da família para chegar na graduação, que lutou e está aí brilhando. E vem conversar com a gente, dar várias dicas. Dandara, mais uma vez,
Muito obrigada, bons estudos, boa luta. E manda um cheiro aí para esse menino aí, viu? Tchau, tchau. Tchau!